pele, aumento de peso e alterações constantes de humor. Esses são só alguns dos muitos sintomas que as mulheres de 40 anos ou mais acabam sentindo. Mas hoje, aqui nos estúdios do Fazendo a Diferença, eu trouxe duas profissionais que prometem te ajudar com isso, se é que você já está passando por essa situação, ou evitá-los completamente. Não é isso, meninas? Hoje a gente vai apresentar um projeto que a Ana Paula Facunda e a Sueli Pini estão aqui para apresentar para você, que é um workshop gratuito de orientação sobre pré-menopausa, menopausa e todos esses sintomas que atrapalham a vida das mulheres com mais de 40 anos, não é isso? Exatamente. Ana, antes de mais nada, sejam bem-vindas. Obrigada. Então, prazer estar aqui com vocês. Ana, me conta um pouquinho primeiro de você, né? Porque não dá para elas começarem a falar sobre o projeto sem vocês nem saberem a potência de profissionais que eu tenho aqui hoje, gente. Peraí. Então, Ana, primeiro me fala, né? Professora, esteticista, tem um currículo de 3 páginas, viu, gente? Mas ela vai tentar cortar um pouquinho. Vou resumir. Meu nome é Ana Paula Facundo, eu trabalho numa rede de escolas aqui, né? Escola Brasileira. Eu sou esteticista há mais de 25 anos, formada no Brasil, vim para os Estados Unidos, enfim. Trabalhando com a área total da estética. Também sou formada em cosmetologia, então que ajuda bastante na elaboração, né, dos produtos, dos protocolos. E com isso a gente construiu essa ideia, né, de trazer tudo que tem dentro da área da estética para a área de prevenção do tratamento, né, de dentro para fora. E você que lida com mulher todo dia, deve saber dessa necessidade de pré-menopausa. As pessoas vão mudando, né? As pessoas vão se alterando conforme os anos vão vindo. Não é isso, Sueli? Me conta um pouquinho de você primeiro, antes da gente falar desse assunto, que eu tenho 7.334 dúvidas. Então, a gente vai conversar hoje. Então, eu sou Sueli, eu sou farmacêutica no Brasil, farmacêutica esteta no Brasil. Ah, que legal. Sou farmacêutica aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Eu trabalho numa retail pharmacy, mas eu senti, assim, uma grande necessidade da mulher ser cuidada. Ela ficou muito esquecida pela medicina, como todo mundo percebeu. 20 anos sem terapia hormonal, sem orientação. E também aos profissionais de saúde, né? Também estão sem se atualizar. Uma coisa que eu acho que esse assunto acabou vindo muito em voga, a gente teve a Fernanda Lima, que se colocou, né, se colocou mesmo, colocou a cara a tapa, como a gente chama, né? Exatamente. E disse todos os sintomas que ela estava passando e que não sabia que eram de pré-menopausa e posteriormente menopausa. A gente teve a Ana Paula Padrão, que também trouxe esse assunto e colocou a bandeira, né, da importância de você fazer suplementação, de você regular os seus hormônios, porque esse assunto era um pouco tabu, né? Se você cuidar da menopausa, vai engordar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E agora essas coisas, na verdade, estão se desconstruindo, né? Então, vamos falar um pouquinho primeiro da questão da menopausa. Para começar, meninas, me diz você, Ana, em que idade, afinal de contas, a mulher tem que começar a cuidar desses sintomas todos que a gente está falando? Bom, a gente tem um processo biológico no organismo que ele começa a crescer, né, células até os 20 anos. A partir dos 20 anos, ele começa a ter uma decrescência de células, quer dizer, vai diminuindo esse conteúdo celular no corpo. Então, para iniciar o processo de se cuidar, para prevenir, né, a partir dos 20 e poucos anos, a gente já tem que começar a se programar. Gente. Porque o corpo, ele é uma programação biológica e o processo, ele tem que ser um reset. A gente vai ter que recomeçar esse processo novamente para impedir que essas células evoluem, né, e comecem a se degradar muito rapidamente. Começamos então, a envelhecer aos 20 anos, praticamente. Esse é o resumo da coisa. Pelo amor de Deus, Sueli, você que traz os remedinhos. Porque eles falam, né, obviamente, disso, mas assim, recomposição hormonal, ou você, né, começar a fazer isso mesmo, medicamentosamente falando, é diferente, né? Não é bem com 20. O que você me diria nessa questão de começar a suplementar, ou começar a repor hormônios, que é isso que as pessoas falam? Porque existe duas coisas, né, que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que a gente tem que cuidar de dentro para fora desde muito cedo. A partir dos 30, a gente tem que já
Aos 35 a gente já está com o pé na pré-menopausa. Com 35? Olha só, eu achei que era depois dos 40 mesmo. Já começa pequenos sintomas, Por pequenas exemplo? mudanças no ciclo hormonal, na TPM. A menopausa precoce tem acontecido muito mais frequente hoje em dia. E às vezes é muito sutil e você vai pensando, é o cansaço, é o estresse, e às vezes já não é. Já é o seu corpo falando para você, vem me cuidar, de dentro para fora. E aí vem toda uma cascata que pode ser feita, né? E tem dois lados nessa situação, a reposição hormonal e a modulação hormonal. Qual a diferença? A reposição hormonal é você colocar o hormônio que está faltando. Certo. Eu já acho que essa parte é um pouquinho mais tarde. Mas ali, a partir dos 30, você já tem que ter essa noção. Porque quanto mais você retardar, quanto mais você modular os hormônios... E como se modula os hormônios? E retardar a menopausa, você vai estar ganhando a saúde e vitalidade a nível celular. E o que é o remodular? Como que se remodula, por exemplo? Eu nunca nem tinha ouvido esse termo. Exato. Sempre ouvi a reposição, né? Exato. Porque eu acho que uma coisa soma a outra. Porque o ideal seria necessitar do mínimo possível de hormônio. E não só contar com esse hormônio. Porque às vezes ele também não está agindo da maneira correta na sua célula, se a sua célula não está preparada para receber. Com certeza. Tá? Isso é um medo, inclusive, né, Ana, que você, como eu falei, trabalha com estética, trabalha com mulher. Acho que 90,9% ou mais das mulheres que chegam na sua clínica é porque não estão satisfeitas com o corpo, porque querem melhorar isso, querem melhorar aquilo. Aí você fala em reposição hormonal, você fala em perimenopausa, elas surtam de medo de piorar o que já não está gostando, né? Existe ainda essa sombra, porque é um fantasma aí da pré-menopausa. Existe ainda esse perigo, que nem você falou, às vezes o hormônio não está se adequando à sua célula, ou seja, vai acontecer um efeito colateral aí, né? Que é o engordar, ou seja lá o quê. Isso. Existe esse perigo e como é que a gente faz para evitar? Existe um perigo sim, até porque essa célula está, digamos assim, desequilibrada, desorganizada, esse corpo ele está inflamado. Então a gente tem que começar do início de desparasitar, desinflamar e desintoxicar esse corpo antes dele receber Antes de tratar. Antes de tratar. Então, por isso que muitas vezes o resultado estético ele não é tão eficaz, porque esse corpo inflamado, tudo que ele recebe pode trazer para esse organismo uma sobrecarga. E aí, os resultados não são satisfatórios, você não consegue alcançar, né, tudo aquilo que você necessita dentro de um tratamento. Por isso que a gente tem que preparar esse profissional que está aí abrangendo na área, né, da estética integrativa, iniciando esse processo com todos os módulos para que ele tenha consciência de que a gente precisa tratar, como a doutora Sueli falou, de dentro para fora. Então, a gente tem esse resultado mais aflorado, mais, digamos assim, muito mais eficaz mais mesmo, eficaz, né? exatamente. A gente faz uma entrega genuína. É praticamente passar um band-aid numa ferida aberta, né? Não adianta que enquanto não costurar, a coisa não vai funcionar, né? É basicamente isso. Exatamente. A gente falou um pouquinho de um ponto que eu ia trazer para você, que é o estresse, né? A gente trazendo um pouquinho dessa questão da menopausa para a comunidade brasileira local. A gente está falando aqui, a gente vai falar do projeto, calma lá, que a gente vai chegar lá no projeto aí que é um workshop gratuito para vocês que querem entender melhor esse assunto, se entender os seus sintomas, né? Mas antes disso, vamos entender um pouquinho do efeito dessa questão da menopausa e pré-menopausa na comunidade brasileira local. Pelo que eu li, tenho me informado a respeito, o estresse, a qualidade de sono, a qualidade alimentar, ela influencia absurdamente no avanço da sua menopausa, né? Quando cedo ela chega. É isso mesmo? É isso. Me fala um pouquinho de como é que fica a comunidade, porque, gente, a gente não dorme, come mal e se estressa absurdamente todos os dias. Me fala da comunidade brasileira nessa questão. Eu vejo assim, eu tenho 55 anos, linda. eu estou falando da menopausa e estou passando por ela, então eu tenho entendimento assim, não só científico, através dos livros, através dos estudos, mas também
Porque Vivencia. eu vivencio, assim como a Ana, a Sim. gente vivencia. A mulher é sobrecarregada, Sim. sabe? Desde que... E aqui ainda mais, a gente tem a casa, os filhos, a família, o trabalho. Daí a mulher tem que se cuidar, porque tem que estar com o cabelo, a unha. Então, é uma sobrecarga, E com né? certeza. E assim... E nesse ponto, a gente tem que começar a olhar a gente com um olhar de mais cuidado. Chega a hora da gente cuidar da gente. Essa é a menopausa. A menopausa chega e ela fala, vem cuidar de mim. Porque é o momento, assim, a gente se dedicou para a família, para a sociedade, para o trabalho, para tudo. E a menopausa, ela vem nos dizer, ela vem trazer a gente para dentro da gente e falar, vem cuidar disso para mim. Vem cuidar do meu cabelo que está afinando, vem cuidar da minha pele que está perdendo colágeno. Sabe, então são processos, são etapas, e no nosso curso a gente vai ter etapa por etapa, porque é um aprendizado. Com porque certeza. é tudo muito novo. Nunca ninguém cuidou da mulher desta forma. Ela tem que cuidar do estresse, ela tem que voltar a dormir, porque senão as células, durante o sono, as células se regeneram e se detoxificam. Então, se ela não dorme bem, cada dia mais ela está mais cansada. O hormônio o cortisol do estresse rouba o hormônio. Então, não adianta eu repor se eu estou estressada. Sabe? Então, são etapas. Se eu não dormir, eu me estresso. Daí Vocês veem que a Sueli já fala num outro tom que eu não atingi ainda. Vocês já perceberam que ela está calma, concentrada, equilibrada. Já está cuidando da taxa hormonal, que eu não tô, né, gente? Vocês perceberam essa diferença aqui, porque tá bonito de ver, né? Um equilíbrio mesmo, porque eu acho que é isso que falta nesse acelerar da vida. A gente vai acelerando tudo, né? Tudo, sem olhar lá dentro, o que meu corpo precisa agora. É um amor, né? Um amor próprio mesmo. É um amor próprio, é essa luz que a gente tem dentro da gente, que a gente tem que olhar. E olhar com muito respeito pela nossa história, pela nossa própria dignidade de envelhecer bem. Porque a partir das escolhas de agora, né, o passado, não importa aonde a gente está no momento. O passado já passou, não tem como mudar. Aonde a gente estiver, ter a consciência do que pode ser feito, porque viveremos até os 100. Só que teremos que viver bem. Com certeza. Agora, Ana, ela está falando, obviamente, desse cuidado que é absolutamente válido, né? Esse se enxergar, se cuidar, se amar, por uma longevidade mais sadia, por uma estética mais aprazível. Mas existem também as questões os perigos de não cuidar dessa taxação hormonal, desse problema, né, que é essa bagunça hormonal que vira o nosso corpo. Me fala um pouquinho, porque você convive aí com mulheres o tempo todo. Você já experimentou, já conversou, já teve situações que você vivenciou com clientes suas que você falou, se você, né, você pode estar tendo aí isso aqui, eu não sei, quais são as consequências do não tratamento disso, do não cuidado que ela mencionou? Então, a cliente, quando ela chega na cabine, ela está um pouco angustiada, triste, sobrecarregada, como ela citou, a questão da situação financeira, a questão familiar. Ela não está bem com ela própria. Então, ela não consegue explanar isso também. Ela mal sabe o que está acontecendo com si própria. Então, ela começa a ter realmente algumas reações. Ela fica reativa, tudo que você fala, ela explode. Às vezes, até o tratamento que ela está fazendo não entrega resultado. Né? E o risco que tem dela ter essa perda de qualidade de vida é muito grande. E quando ela perde essa qualidade de vida, ela entra em depressão. Então os processos pode mais evoluir para um quadro psicológicos são bem afetados, né? Bem afetados. Tanto que nessa idade, a mulher, eu percebo que ela sente que ela precisa se cuidar, mas ela não sabe por onde iniciar esses cuidados, né? Então, ela busca a estética como uma forma de diminuir toda a transformação que o corpo dela reproduz. Então, ela se olha no espelho, ela não se reconhece. E dessa forma, quando ela chega na cabine, eu tenho que identificar nela, através da anamnese, quais são os sintomas que mais incomodam ela. É a falta de sono, ela sempre relata. Qual é eu pergunto, o grau de estresse de 1 a 10, ela fala, meu Deus, eu tô 1000, tá explodindo. Eu falo, meu Deus, essa pessoa triste, tá... a gente ri, mas é triste, gente. A gente vê a idade, eu falo, meu Deus, eu tô assim também. E começa a gritar, porque... Não é? Não é? É. Aí você fala,
E a gente tem que ser solidária com essa cliente, né? E falar para ela, olha, eu acho o que não é difícil, né? Porque a gente se enxerga ali, né? Então... A gente se enxerga. Então, começa a ter mais celulite, começa a ter mais algumas deformidades, começa a surgir flacidez. Então, isso incomoda esse corpo. E ela não se enxerga mais com tanto amor, né? Ela se olha no espelho e fala, meu Deus, eu preciso melhorar. E esse círculo, vocês também me ajudem a entender como é que a gente sai dele. Isso é uma outra questão que uma amiga trouxe para mim um dia e eu fiquei assim, o que eu falo agora, né? Como é que eu ajudo ela? Porque ela falou assim, não, eu entendo, Lu, que eu preciso ter motivação e tal, mas quando você não vê resultado e você vê que a coisa tá piorando, você tá com mais celulite, que nem você falou, a tua pele tá ficando feia, e aí você vai ficando mais depressiva você cuida menos da celulite e da cara que tava desandando. E aí vai, e aquele ciclo, né? Exato. Como é, e aí a gente vai agora entrar no projeto, que vocês estão com esse workshop maravilhoso, aqui para as meninas da região do Midwest, que é uma orientação. Claro que se vocês seguirem com o tratamento, a gente vai explicar aqui os módulos todos e todas as áreas de abrangência, elas vão falar agora para vocês. Claro que se vocês seguirem com isso, existe um curso, existem projetos, planos e coisa e tal. Mas o workshop de orientação, para você entender os seus sintomas, saber se isso é o seu caso, se não é, né, e o que é que você tem que fazer, isso tudo gratuitamente aqui. Vai acontecer no dia 15 de dezembro, é isso, meninas? 15 de dezembro. A gente vai pôr aqui na tela depois todos os detalhes, então vocês não se preocupem, mas eu quero saber um pouquinho desses módulos, dessas áreas a serem abrangidas dentro desse projeto maravilhoso que vocês estão criando aí. Conta aí, Ana. Bom, a gente vai falar muito sobre como identificar, né, os principais sintomas, se você se encaixa nele. Eu vou falar um pouco sobre quais são os protocolos que a gente pode iniciar no processo de cuidados, de prevenção do avanço do envelhecimento precoce, que é trazido também pelo fato de você estar no envelhecimento acelerado por conta da menopausa. Então, a gente tem toda uma construção, né, de um protocolo, tanto para o facial, tanto para o corporal também, para quem é profissional da área e para quem quer ser nossa cliente também, né, e seguir o tratamento. Tem para as duas direções, que legal! Porque daí o profissional também consegue orientar os seus clientes, os pacientes. Aprender a se enxergar, né? Muito você vai aprender a se autoavaliar se você realmente está nesse processo ou se você precisa de ajuda. Quais são os direcionamentos que a gente vai colocar dentro do projeto que você pode se enquadrar neles. Então, a gente vai fazer todo esse processo. E vai ter um cuidado de alimentação, também. Se tem suplementação, se tem... Como é que vai ser feito isso também, Sueli? Vai ter um exame que vocês vão checar, questionário? Me conta um pouquinho. Vai ser a anamnese feita. A anamnese é um questionáriozinho, gente. Elas gostam de falar essa chiqueza aí. Eu conheço só porque a Ana Paula fala de anamnese. É um histórico, né? Isso. Então, daí a gente vai conversar, a gente vai acolher essa paciente. Exato. E aí a necessidade de suplementação ou de mudança de alimentação vai ser baseado nas respostas. Nas respostas. Porque assim, um corpo cansado, estressado, pré-menopausa ou menopausa, não tem energia para ir na academia. Exato, aquele ciclo lá. Não tem energia para cozinhar e ter a comidinha pronta, preparadinha, bonitinha, acaba comendo um fast food. Então, é um processo, por isso que uma etapa puxa a outra, porque a partir do momento que a gente vê qual é a necessidade da paciente, se é dormir, se é repor energia celular, se é nutrir esse corpo, porque eu acho que todos estamos desnutridos, porque a mulher passou uma vida fazendo dieta. Verdade. Né? A gente teve filho, a gente passou uma vida fazendo dieta errada, por sinal. Sim. Então, muitas coisas estão mudando, a gente não pode passar fome. Isso é uma ideia que eu quero que você me diga, porque além desse conceito, né, que a gente tem aqui, que a gente está falando exatamente da diferença, porque antes era isso, né? Ah, não, se você fizer reposição, você vai engordar, não faz esse negócio não. Agora já existe a orientação completamente oposta a isso, tem que fazer desde muito cedo, senão o caso fica mais difícil de curar. Essa questão que você colocou, né, dessa mudança alimentar, porque também antes não pode comer nada de carboidrato, agora não, você tem que comer carboidrato. Sim. Me conta um pouco dessas avaliações que vocês têm feito, já que vocês já estão fazendo esse projeto, né? Qual é o cenário atual que vocês encontram, vocês falam, meu Deus, gente, vocês têm que parar de pensar assim, o que vocês estão encontrando agora aí? Eu acho que é o acolhimento próprio, quando você conhece o que você pode fazer que dá resultado, tira esse estresse. Você fica confiante, você vai ganhando energia, porque você tem que saber o que você pode comer. Comer proteína 3 vezes ao dia. A fibra
e a proteína, ela se complementa. Então, tem todas as estratégias para essa pessoa não sofrer nessa fase. Já chega de sofrimento. Vamos achar solução. Né? Não é passar fome, não é dieta disso, dieta daquilo. Você vai comer, mas tudo balanceado. Você vai comer frutas, verduras, não fast food, não o óleo vegetal. Então, são coisas assim que a gente vai tirando pouco a pouco, vai tirar o açúcar, a farinha branca, a bolachinha, sabe? Isso tem que tirar, isso ainda sai, né? Sabe esses pacotinhos da vida? Só checando, a gente tem que tirar mesmo. Só os pacotinhos da vida vão saindo da vida da gente, e você vai ganhando outra vida, outra energia, que daí você não quer retornar naquilo. Verdade. Nunca mais. E uma coisa que ela falou, que a gente brinca, né? Obviamente que a gente sabe muito bem, que não pode, a gente sabe que não pode comer, o que é porcaria. E eu estava vendo uma nutricionista americana falando, e eu adorei, eu achei sensacional. Ela falou assim, tudo que for esses pacotinhos, caixa pronta no mercado, não compra. Não compra. Aí eu dei muita ideia, ela resumiu uma vida. Não Tipo, pronto, compra. vamos fechar todos os livros. Pronto, gente, resolvido. Porque basicamente, né, Ana, todos esses processados artificiais, e é isso aí, bolachinha, pacotinha, não sei o quê, esse negócio de ficar abrindo, todas essas porcarias que vai entre uma refeição ou outra, e às vezes a pessoa se preocupa com a refeição, mas os entre, ela estraga todo o dia dela, né? E isso afeta totalmente, né, Ana, nesse processo também. Não, afeta porque a gente está muito acostumado a se intoxicar, né, com o alimento. Então, o corpo, ele não foi projetado biologicamente para processar esse alimento. Então, o organismo, na verdade, ele é biocompatível com essa comida, né? Que é comida de verdade. Mesmo, né? É uma defesa. E aí quase. você começa a melhorar o seu sistema imunológico, você começa a ter uma suplementação balanceada. Então, a gente tem toda uma linha de suplementos para poder trabalhar nesse equilíbrio da necessidade de você suplementar, porque a gente não consegue, por exemplo, tirar uma vitamina C de uma laranja, de 2 laranjas. Então, comer uma tonelada de laranja para poder pegar 1000 miligramas de vitamina C. Olha que legal. Então, assim, a gente tem um programa que ele acompanha o seu estilo de vida, entendeu? Esse programa, ele traz para você uma nova visão daquilo que você vai construir para o seu futuro, onde você quer chegar sem trazer sofrimento. Né? Então, esse acolhimento que ela estava explicando, né, anteriormente, é justamente acolher aquela pessoa sem tirar ela daquela percepção de que ela não pode, ela não consegue, e colocar uma visão mais facilitada para ela. Ela vai comer o alimento de verdade, ela vai diminuir o custo dela, vai aumentar o benefício, vai suplementar, porque o suplemento, gente, ele tem que ser balanceado de acordo com a estatura, com peso. A gente vai ter um programa que a gente vai avaliar essas estruturas do corpo. Que bacana. E vai trazer o alimento necessário, uma quantidade correta e com um suplemento que vai trazer de acordo com o que ela vai relatar exatamente o que ela precisa. Porque tem queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, ressecamento vaginal, a gente tem também o problema do ressecamento da pele e a construção, pele fina, né? Fica demais, sensibilidade, irritação. E também o estresse, ele aumenta muito o cortisol, isso traz muitos outros problemas de pele, problemas até de comportamento, do humor, né? A gente muda. Muito, né? E o alimento, ele ajuda a desintoxicar. Então, a gente vai consumir mais proteína, mais fibras, vai dar um equilíbrio para esse corpo, ele vai gerar mais energia. E essa é a parte, basicamente, que a pessoa vai ter que se comprometer, né? Porque existe um lado aí, são dois caminhos, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, vocês também vão dar esse suporte, né, individual para a pessoa entender qual é a situação dela. A gente, claro, falou aqui que a pessoa tem que começar a cuidar disso a partir dos 20 anos, né? Surpresa aqui, assim, morreu metade da população nessa informação. Não. E mais ainda a questão, já que já é menopausa, que a Sueli também trouxe ali, né, quando já é 35, ou seja, 2 informações que estamos bombando hoje aqui. Mas eu queria que vocês também me falassem se dá tempo, porque eu nunca fiz nenhum tratamento hormonal, nunca fiz nenhum tratamento, né? A pessoa às vezes se fala ali, tá, peraí, mas nunca fiz nada, então já eras, né? Me contem como é que dá essa volta, né, esse retorno aí. Nunca é tarde. O corpo consegue dar conta. Dá conta. O nosso corpo é maravilhoso. Ele se regenera, ele é autossuficiente. Por isso que a gente tem que dar o que ele precisa. Se a gente devolve para ele o que ele realmente precisa, ele vai reagir bem. Ele vai devolver em vitalidade novamente.
Que legal. Então, Vocês já tiveram casos, assim, meninas, nesses projetos que vocês já começaram, que vocês viram resultados, que vocês conseguiram acompanhar, assim, mudanças? Podem ser psicológicas, de sono, de humor, ou mesmo vitais mesmo, né, da pessoa, que vocês conseguiram já começar a acompanhar? Você já tem algum caso? Eu tenho um relato. Ai, que legal. Conta pra Quando eu gente. conheci a Sueli, a gente começou a conversar a respeito de tratar a mulher em si como um todo, de dentro para fora, o in and out. E o nome do nosso programa, ele tem um objetivo. Mulher 40 mais, reset biológico. Começou por mim. Ela iniciou. Olha que legal. Ela fez para mim uma suplementação e eu falei para ela tudo que eu estava sentindo, que eu também, né, tô 50 a mais, gente, tô com 52 anos. Eu vou fazer esse programa porque, olha aí, 55. Isso. Vocês estão brincadeira, Exato. gente. E com os sintomas que eu estava tendo, pouca energia, já acordava cansada, fadiga. O cansado da Ana é uns Nossa. velocidade 1000 de alguém aí, tá? Eu sei. Mas um enfraquecimento muscular, eu sinto que eu tenho baixa resistência, eu não pratico esporte, eu não vou na academia, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu preciso realmente encontrar um caminho para poder eu me reinventar dentro então... da qualidade de vida. É um testemunho isso aqui. É. E aí, falei com ela que eu sou o projeto Vivo. Ai, que legal. Que deu certo, porque realmente, depois da suplementação, eu senti muito melhor, meu sono E aí vocês melhorou. começaram a pensar nos outros. Lógico, a gente, para poder passar alguma coisa para a população, para a comunidade, Com para a certeza. mulher, a gente primeiro precisa se autocuidar. Então, ela iniciou o processo com ela, Comigo. começou a cuidar de mim, Que legal. a gente se uniu nesse projeto e a gente falou, meu Deus, vamos ajudar o resto do mundo, porque a partir de O resto então... do mundo. O resto do mundo, porque é isso. Com certeza, absoluta. Eu tenho um relato, né, assim, que é um propósito mesmo que a gente tem, um chamado, né. Quando eu comecei, a minha menopausa começou muito cedo. Já faz mais de 5 anos que eu realmente menopausei. A menopausa é quando você tem a última menstruação, 12 meses depois você fala, menopausei. Você ficou 12 meses sem menstruar, daí você menopausou. Antes disso, todos esses sintomas a gente chama pré-menopausa. Menopausa, interessante. Tá? Então você também teve essa avaliação. Não, eu tive tudo, então o processo foi comigo, sabe? Eu fiquei muito doente, eu tive que parar de trabalhar por 3 meses. E daí, quando você vai precisar de um suporte, né? Tipo assim, você tá sem energia, o meu era fadiga. E eu não sabia de onde vinha. Isso faz uns 7 anos. E daí você vai no médico, vai no outro, você não acha a causa. E você tem que trabalhar, você tem que cuidar da família, você tem que estudar. Como que você faz? Daí você tem angústia. Daí O começa uma cortisol coisa... sobe, porque você não dorme. Sim. Você tem medo do amanhã, que não vai dar conta. Daí eu falei, meu Deus, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Entendo. O meu foi reumatismo. Até Nossa, eu bastante descobri, foi difícil. Gente, infelizmente chegou ao fim aqui do nosso programa. Eu tô com dor no coração, porque o papo tá maravilhoso. O pessoal da produção tá só assim pra mim, ó. Mas a gente tem que terminar. Mas olha, você que escutou todas essas explicações maravilhosas, essas meninas são incríveis, né? Tem uma bagagem incrível para a gente poder realmente sugar todo esse conhecimento. Tem o dia 15 de dezembro para vocês aí, a gente vai colocar aqui na tela todas as informações, vai ser dia 15 de dezembro, às 10 da manhã, ainda continua às 10 da manhã. 10 da manhã. E a gente vai colocar o endereço aqui para vocês, gratuitamente essa orientação, não perde essa oportunidade. Aí você tem 2 relatos delas mesmas, começaram por elas, né, e agora estão espalhando, graças a Deus, esse projeto aí para todo mundo. E a gente vai continuar depois conversando com elas a respeito, para trazer mais uma vez, vocês virem de novo aqui, continuar esse projeto maravilhoso. Hoje eu só quero agradecer a presença de vocês e falar para vocês que estão em casa aí assistindo a gente, que a semana que vem a gente tem mais Fazendo a Diferença, mas acompanhe tudo aqui com a gente e as meninas, né? A gente vai colocar os contatos delas também, para que vocês acompanhem as profissionais aí que merecem vocês seguirem e saberem tudo a respeito. Um beijo e muito obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.